Pode, Capi! Depois dessa introdução maravilhosa, muito bem ensaiada. Hoje a gente veio falar, né, conversar aqui com a Elô. Eu trouxe minha convidada, Elô. Dá oi. Oi, eu trouxe minha convidada Ana, porque na verdade nenhuma de nós duas são convidadas, nós somos nós mesmas. Tá, a gente vai falar um pouco sobre o surgimento da filosofia e o significado dela. Você sabe alguma coisa, Elô? Vou incluindo aí, mas vamos indo. Então tá. Eu estudei, né, que a filosofia, ela foi criada praticamente pra gente ter mais questionamentos em relação às coisas que eram determinadas antigamente. Tipo assim, a galera super acreditava numa coisa, assim, fazia um pingo de questionamento. E aí foi aí que surgiu a filosofia, dessas pequenas pessoas que foram fazendo pequenos questionamentos a cada coisa que era dito pra elas. E aí trouxe esse diferencial que trouxe a filosofia. E as pessoas acabavam acreditando muito nesse negócio de mitologia, e a mitologia explicava tudo, e eles nunca faziam uso da própria razão. Não olhavam pra fora, né? Exatamente. A mitologia era a explicação de tudo. Então, se tem uma dúvida, mitologia. Tem outra dúvida? Mitologia. É mais fácil, explicava tudo de uma forma fixa. Ninguém Isso. tinha o próprio posicionamento sobre algo. Era mais fácil acreditar numa coisa que já estava desenhada e escrita do que pensar em questionar e mudar um pouco essa história. E é daí que começam a surgir os filósofos famosos, né? Os pré-socráticos e tudo mais. Antes de ir para os filósofos, sabe o que é a filosofia? Ela vem do grego philo, que é amor fraterno, e sofia, que é sabedoria. Então aí virou filosofia, né? Óbvio, tá. Interessante esse conceito, né? No caso, quem usou esse termo primeiro foi o Pitágoras. Não lembro nem quando ele usou, mas ele usou esse termo. E ele que definiu a filosofia como uma postura de busca constante pela sabedoria. Assim, eu não entendia muito bem qual que era a necessidade de estudar filosofia. Mas depois de começar a estudar, deu pra entender que é só a questão de obter uma visão bem mais ampla e mais precisa do mundo também, né? Porque não dá pra gente só aceitar as coisas sem nem questionar. E é muito importante que a gente cresça aprendendo a questionar. A filosofia, ela traz pra gente a importância do questionamento e do posicionamento sobre as coisas, né? Cada um pode ter sua visão de algo, não precisa ser uma coisa fixa. Uma visão única também. E não necessariamente, eu acho, pelo menos, meio incorreto você ser neutro, né? Em algumas questões. Tipo, tem questões que não dá pra ser neutro. Tem questão que você tem que escolher um lado. Então, ainda não mais tem pelo também bem... como alguém te dar a sua própria posição. Porque nós somos seres racionais, a gente vai ter a nossa própria opinião sobre algumas coisas. Então, não tem como você aceitar uma coisa, sendo que, tipo, tem a filosofia que vai te fazer pensar naquilo. Exatamente. E hoje em dia as pessoas estão muito influenciáveis por conta da internet também. Então, é muito interessante trazer a filosofia e se encaixa muito nos dias de hoje, nessa questão das pessoas verem algum posicionamento na internet e simplesmente, tipo, aceitarem aquele posicionamento sem fazer nenhum questionamento. Eu acho que as fake news também se encaixam muito nisso, das pessoas simplesmente só compartilharem e sem saber, sem questionar, sem saber da antecedência daquela notícia. Então, realmente, eu acho que a filosofia se encaixa em vários quesitos atualmente. Indo ali pro tema do nascimento da filosofia, deixa eu falar um pouquinho. A gente já falou que a galera acreditava muito nesse negócio do mito. E a filosofia surgiu com a insatisfação, né, das pessoas com a explicação dessa tradição, que era uma explicação muito rasa. E aí teve vários fatores que, tipo, foram observados que contribuíram para o surgimento da filosofia. O primeiro deles foi quando eles desenvolveram a escrita. Sabe que tipo de escrita eles desenvolveram? Foi a fenícia. Tem até vários filósofos que são de origem fenícia. E aí, tipo, provocou uma atitude intelectual nova naquela sociedade, sabe? E logo em seguida também teve outro fator que foi o aparecimento da moeda, né? Porque quando o dinheiro surgiu, muitos aspectos sociais e aspectos mentais das pessoas, das sociedades, mudaram muito, porque o dinheiro mexe muito na cabeça das pessoas. Então também contribuiu com isso.
Um outro aspecto foi a lei escrita, né? Sim. Que fez com que as pessoas tivessem questionamentos e posicionamentos sobre a justiça. Tipo, por que tem lei? Pra que tem lei? Tipo, o que existe por trás da lei? Por que a gente tem que seguir as leis? Então começou a surgir todos esses questionamentos. Também teve a criação da polis, que era tipo um debate, assim, que as pessoas começaram a realizar exatamente com um embasamento pra ter um argumento sólido e... Tudo pra ganhar uma causa. Tudo pra, tipo, comprovar o teu ponto de vista. Tinham oradores, né, pra constranger ou convencer os ouvintes a aceitar o seu ponto de vista. Hoje em dia tá lotado também, de gente assim. Enfim, tem o período pré-socrático também, que teve os primeiros filósofos, que são chamados de filósofos do período pré-socrático. Esses filósofos, uma curiosidade é que pré-socrático seria o que veio antes do Sócrates, né? Isso. Mas tiveram também alguns que viveram durante junto com o Sócrates. Sim. E essa é uma curiosidade bem interessante sobre o período tem pré-socrático, que nem todos foram filósofos pré-socráticos. Tem até uma teoriazinha que Parmênides, ele conhecia Sócrates quando Sócrates era mais novo e que eles eram amigos. Mas tem muita coisa que não dá pra saber se é verdade ou não, né? Enfim. Tem o Tales de Mileto, que é considerado o pai da filosofia. Ele tinha, tipo, como um elemento, porque a maioria dos filósofos tinha, tipo, um elemento base, assim, que eles viam esse elemento e falavam, pô, esse é o elemento, essa é a base de tudo. No caso do Tales, era a água. Ele acreditava que o elemento base de tudo era a água. Ele ele preveu o eclipse solar, né? Uma coisa bem interessante também. Tem o Heráclito também, que ele era descendente do grupo de fundadores do Éfeso. E pelo que se sabe, ele pertenceu à nobreza, mas ele, tipo, abdicou de tudo só pra poder viver da filosofia e viver desse ramo, assim, que você não precisa de muito pra ter muito, praticamente. E ele carregava a ideia de que a gente tá sempre se transformando. Tem até uma frase dele que ele fala que o ser não é mais o que vira ser. Não tocamos duas vezes o mesmo ser, pois este se modifica continuamente. Como uma semente de árvore, assim, tipo, você planta, ela vai se modificando. O próximo filósofo foi Parmênides, que era ao contrário de Heráclito, que falava sobre que a gente se modifica. Ele acreditava que tudo era imutável. Ele tinha essa crença e ele falava que nada mudava e que tudo era imóvel. E como consequência desse imobilismo, dele achar que nada se muda, se move, ele negava o tempo, a variedade e o movimento. Então ele negava muita coisa. E ele que é a teoria de que ele era amigo de Sócrates. Tem uma frase dele também que é: pensar e ser é o mesmo. Aí a gente começa a entrar no período antropológico. Antes desse período era onde as pessoas não tinham os próprios questionamentos. E após esse período começou a existir esse poder de se questionar. E aí foram onde passaram a existir os sofistas, que eram professores, como se fossem sábios, significa sábio essa palavra, que eles cobravam para explicar para as pessoas como funcionava a filosofia. Eles colaboraram muito para a filosofia, mas a existência deles gerou alguns conflitos que a gente já vai falar daqui. E eles ensinavam, tipo, oratória, essas coisas assim, tipo matéria de escola normal? Sim, eles ensinavam e eles trabalhavam bastante na mente das pessoas o pensamento, né? O poder de tu ter aquela sua própria questão ideia. racional, né? Exatamente. Quer falar de Protágoras? Vamos falar um pouco de Protágoras. Ele era um sofista, né? Ele era um sofista. E ele era um dos mais importantes dos pensadores sofistas. E acho que pra ele, o homem era a medida de tudo que existe. Então, tipo, nada serve pra medir o homem. Então, o homem, ele até tem uma frase que fala isso, se não me engano. Ele fala que o homem é a medida de todas as coisas, alguma coisa assim. Então, de acordo com a concepção dele,
Um argumento pode ser considerado falso ou verdadeiro dependendo do ponto de vista. Eu até tinha citado um exemplo antes, que assim, imagina se tem um lixo no meio da rua e uma pessoa vai, sei lá, de moto na contramão só pra retirar aquele lixo da rua pra não poluir o ambiente. Só que a pessoa tá indo na contramão. Então, ao mesmo tempo que ela tá ajudando o meio ambiente, recolhendo o lixo, ela pode causar um acidente. Então, dependendo do ponto de vista, a pessoa tá errada. Mas dependendo do ponto de vista, a pessoa tá certa. Então, era mais ou menos isso que ele queria passar. Bom, Sócrates, né? Sócrates, o grande conhecido, ele não concordava com os sofistas. Por quê? Porque os sofistas, eles cobravam pra fazer esse trabalho. Então, acontecia que ele achava errado. Ele achava meio porque indigno, todos né? deveriam ter esse direito, né? É. Todos deveriam ter esse direito. Todos deveriam saber isso de graça. Não deveria ser algo cobrado. Com certeza, até porque ele abria a mão também das coisas dele só pra poder, tipo, sei lá, ficar em praça pública conversando com pessoas super aleatórias, assim, tipo, chegar na praça e falar com alguém, oi, tudo bem, vamos conversar sobre isso, e conversava e dava certo, né, porque ele é Sócrates. Não existe muitas informações, assim, muito convictas, assim, sobre ele, né? É mais, assim, o que as outras pessoas tinham do que falar sobre Sócrates. Então, o que a gente sabe sobre Sócrates é mais o que ficou escrito das outras pessoas sobre ele. Ele foi executado por criticar a mitologia, por ter a própria opinião sobre a filosofia. Ele foi executado? Sim, ele foi executado e ele disse assim, a última fala dele foi: prefiro a morte a ter de anunciar a filosofia. Fala essa frase de novo aí, cara. Prefiro a morte a ter de anunciar a filosofia. Ele prefere a morte? A gente tá tentando colocar um efeito aqui. Mas tá difícil, tá complicado. Tá. Ele foi acusado de ser injusto, tu falou isso, né? Não. Não sei se tu sabia, mas tipo assim, ele foi acusado de ser injusto só porque ele meio que contrariava a mitologia grega. Então falaram que ele era injusto com os deuses, tá ligado? Tipo, porque ele falava umas coisas, ele contrariava os deuses de um jeito que não era pra ele contrariar, tipo. E todo mundo ficou tipo... Oh, my God! Então, por isso que ele foi executado também aos 70 anos de idade. Vamos falar de Platão. E ele, só uma informaçãozinha, ele foi quem começou a ironia, né? Aquele pensamento irônico. Ele interrogava ele fazia uma pergunta que todos já sabiam a resposta, assim, tipo, teoricamente, só porque, tipo assim, pra ele mostrar o quão óbvio que era a questão, tipo assim, uma coisa tão óbvia, ele meio que tirava sarro, entendeu? Porque era uma coisa tão óbvia e as pessoas não enxergavam. Agora, vamos falar um pouquinho sobre Platão, né? Então, ele nasceu em Atenas e ele pertencia a uma família rica. Uma curiosidade sobre Platão é que ele também era contra os sofistas. E ele tinha várias teorias. Tinha a teoria das ideias, tinha o mundo das sombras, o mundo das ideias. E ele, tipo, tinha o mundo das sombras praticamente era aparências, que ele era percebido pelos sentidos ou impressões sensoriais. E o mundo das ideias, essências, compreendido na esfera racional da sabedoria, sabe? Tipo, então o mundo das sombras é aquela coisa que a gente fala, não julga um livro pela capa, porque acho que naquela época isso era muito comum, né? Provavelmente era muito comum as pessoas julgarem os livros pelas capas. E essa teoria dele... a gente pode trazer hoje como as aparências enganam, né? Sim, porque ele acreditava que as aparências eram enganosas, assim, o mundo das sombras. Falar um pouco sobre Aristóteles. Ele foi considerado o mais moderno dos filósofos. E ele falava um pouco sobre todas as coisas, sobre tanto físico quanto sobre música. Até teatro, né? Teatro. Política. Ele enfiava tudo quanto é coisa em um assunto só. Metafísica, teatro, política, música, lógica,
tudo isso ele abrangia. Ele dizia que a gente não nasce com as nossas próprias ideias, a gente vai criando conforme a nossa vida. Ele também tem uma frase que eu gosto, que eu vou procurar aqui, ó. Qualquer pessoa pode encolerizar-se, é fácil, mas encolerizar-se com a pessoa certa, no grau certo, no momento certo, pela razão certa e da forma certa, isso não é fácil. É um pensamento que eu gosto muito de Aristóteles. E aqui, ele traz aqui 3 conceitos, né? Que é a substância, a essência e o acidente. Que a substância é tudo em si mesmo. A essência é aquilo que você não pode mudar. Tipo, eu sou um ser humano, eu sou racional, eu sou biológico, tipo, são coisas que a gente vai nascer desse jeito. Agora, o acidente. Você nascer homem ou mulher é uma coisa que não tem como definir. Você nascer pobre ou rico é uma coisa que não tem como definir. A sua cor, você não tem como definir. Então, tipo, isso é o acidente. Então dá pra gente entender muita coisa de acordo com os pensamentos desses filósofos. E dá, querendo ou não, pra gente escolher um lado, né? Tipo, com qual filósofo tu mais identificou, assim? Quem tu acha que tu mais identificou? Eu não sei, eu gostei muito de Aristóteles, essas ideias dele são Cara, eu muito curti legais. Aristóteles, eu curti muito Tales de Mileto também. Uhum. Eu também acho que a base de tudo é a água. Não sei porquê, na minha cabeça é isso. Mas eu Ela acho gosta de uma praia. Não, é só que, tipo assim, se for analisar, sabe? Mas enfim, dá pra identificar bastante coisa. E muita coisa que tinha antigamente é muito evidente agora, né? Tipo, essa questão de fake news, essas coisas assim. O período helenístico, ele foi um período em que as pessoas queriam discutir mais ética, elas queriam se aprofundar mais nos temas, né? Tem algum filósofo, tipo, que participou desse período? Porque eu não sei direito. Tem o Zenão de Cítio. Ele foi do estoicismo e ele defendia a vida com virtude e paz. Tinha, acho que o Epícoro de Samos também, que ele fez parte do período helenístico. E acho que ele defendia que o prazer consiste no bem, só que pro sábio, o prazer ele era meio que entendido como uma quietude da mente e um domínio sobre as emoções para não ter perturbações provocadas pelo mundo exterior. Então era um prazer do equilíbrio, não dos excessos. Ou seja, o prazer é algo que deveria ter limite, não era uma coisa que deveria ser livre. Porque, de acordo com vários filósofos, o prazer é uma coisa bem livre, né? E acho que também se encaixa pros dias atuais. E bom, é isso. Foi isso. A gente Esse fica foi o por nosso aqui. podcast. Talvez faremos mais, talvez não. Fica por aí. E é isso. Espero que tenham gostado. Tchau!